no fevereiro roxo e laranja. E para a gente entender o que são essas cores na nossa vida, nesse nosso dia a dia, na nossa sociedade, a gente recebe com muito carinho Beatriz Leite para dar uma palavra para nós. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Mais do que uma cor, para você foi uma experiência. E a gente vai saber já já que experiência foi essa. Primeiro a gente vai entender, né, o que é o fevereiro roxo. E ele conscientiza o fevereiro roxo sobre algumas doenças, sobre o lúpus, sobre o Alzheimer, sobre a fibromialgia. Aí, Rita, mas você passou 2 cores. Então, esses são o roxo. Agora, o laranja. O laranja alerta para a leucemia. São cores que nos mostram a doença que precisa naquele momento receber aí uma atenção e um cuidado. E a gente vai entender também sobre a importância da doação de medula óssea. Você viu aí, hoje nós colocamos no logo do Mulher.com o lacinho roxo e o lacinho laranja. E quando a gente chega no laranja, a gente chega, né, Bia? Você, mais do que saber dessa cor, você viveu as dores dessa cor, dessa conscientização. Sim, exatamente. Bom, eu descobri o câncer, a leucemia, aos 23 anos de idade. E, na verdade, o câncer, a gente entende que não tem época, não tem idade, né? Ele apenas vem. E, inclusive, hoje, né, dia do câncer. Hoje é dia. Então, mais do que nunca, é sempre importante lembrar isso, que mesmo jovem, mesmo com muita saúde, porque por mais que eu tenha tido câncer, eu era muito saudável, praticava exercício, me alimentava bem, e mesmo assim me acometeu, né, essa doença. Então, a gente precisa lembrar que a saúde, ela é essencial, porque eu descobri o câncer muito rápido e, além de tudo, estar saudável me salvou. Porque antes de descobrir a doença, mesmo eu descobrindo ela muito tardia, o fato de eu sempre cuidar da minha saúde fez com que eu, de fato, conseguisse aguentar um tratamento da leucemia, que é muito pesado, né? E, consequentemente, passar por todas as fases dele, inclusive pelo transplante de medula óssea. E aí é interessante, antes de nós falarmos sobre o transplante de medula, e a gente vai entender por que é tão importante o transplante, ela também teve que prestar atenção em si. Então, você já cuidava da sua saúde. Sim. Você já praticava exercícios físicos, cuidava da sua alimentação e também se conhecia. Sim. O que fez você ir ao médico para descobrir o que você tinha? Então, eu descobri através de alguns hematomas no meu corpo e eles começaram a se espalhar muito rapidamente, de um dia para o outro praticamente. Isso me gerou um alerta, né? Então, eu descobri, voltando de uma viagem, achei que tinha sido alguma batida que eu tinha feito, e aí continuou surgindo os roxos, e aí eu procurei um médico. E a primeiro momento ele falou que não era nada, eu tive alguns sintomas também físicos, dor de garganta, ele falou que poderia ser uma gripe, e não solicitou nenhum exame de sangue, o que é super importante. Então, acho que o exame de sangue é um exame super básico, que precisa ser exigido em qualquer situação, e foi através de um exame de sangue que eu consegui basicamente ter meu diagnóstico. E foi ele que salvou minha vida. Então, depois de retornar dessa consulta, eu senti que eu ainda não estava bem e fui ao hospital novamente e exigi um exame de sangue. E lá deu que estava super alterado, né? Minhas plaquetas estavam super baixas. Então, isso já era um indicativo para a doença. E, assim, já me internaram, fizeram outros exames e me diagnosticaram com a leucemia. E eu digo que é isso, um exame de sangue tão simples salvou minha vida, por isso que é super importante a gente sempre fazer o check-up. Exame de sangue eu acho que deveria ser a cada 6 meses no mínimo, porque é um exame simples e ele tem que ser exigido a qualquer sintoma que você tiver. Não precisa necessariamente você ter roxas na pele, enfim, eu estava super bem fisicamente e foi muito rápido, de um dia para o outro, de uma semana assim, basicamente. E aí eu comecei a minha jornada com o tratamento. E aí o tratamento são as quimioterapias, são a parte medicamentosa, tem alguma outra coisa que você fez também além dos medicamentos para controlar a leucemia antes do transplante? Então, inicialmente eu comecei o primeiro tratamento
A minha doença, ela não tinha um prognóstico negativo, ela tinha um prognóstico positivo. Ou seja, ela era uma doença que, teoricamente, com quimioterapia eu já conseguiria entrar em remissão. Mas 5 meses depois de eu terminar só o tratamento com químio, a minha doença retornou. E aí a gente entendeu que seria necessário fazer o transplante de medula. E aí você fez o transplante. Há quanto tempo você é transplantada? Há 1 ano e meio. Quem foi a pessoa que doou a medula para você? A minha irmã mais velha. Na verdade, eu tenho algumas irmãs e aí a gente passa por todo um processo de compatibilidade, né? E aí eu descobri que uma das minhas irmãs ela era a mais compatível, então a gente acabou, ela se disponibilizou a fazer, né, a doação de medula e aí eu fiz o transplante. E olha, não, tem muitas pessoas que têm medo desse transplante, da doação, porque vai doer. Mas é uma dor que dura minutos. Né? Porque salvar uma vida é muito mais do que uma picada de agulha, é muito mais. Eu tenho certeza que a sua irmã tem gratidão a Deus por ela ter sido compatível para doar para você. E eu gratidão também. E você gratidão, foi o que eu falei agora há pouco. Mas só para a gente fechar, hoje você alerta, você já foi em programas de TV, inclusive, para ajudar a conscientizar sobre o Fevereiro Laranja. Sim, primeiramente é muito importante você procurar fontes confiáveis de informação, porque um câncer ele assusta, mas ele tem cura e por esse medo, né, esse susto que a gente toma, a gente acaba procurando informação em qualquer lugar e às vezes isso pode piorar, porque é muito importante a gente receber informações corretas, até porque cada diagnóstico é único, então a gente precisa ir atrás de fontes seguras, né? Então, eu fiz trabalhos comunitários, hoje eu falo nas minhas redes sociais sobre tudo que eu passei desde o início e estou sempre ajudando outras pacientes também que vão descobrindo ao longo, né, dos anos. Infelizmente, é uma doença que vai ainda acometer muitas pessoas. E eu estou sempre disponível a ajudar a contar a minha história e trazer um pouco desse conforto de saber que o câncer ele tem cura, tem tratamento, então basta, né, a gente ter fé e seguir com ele. Beatriz Leite, portadora da esperança. Gostei disso. Muito obrigada por você estar conosco, dar o seu testemunho. Você é de que cidade? Eu sou de São Paulo. De São Paulo, capital. Capital, isso. Olha, conversamos aí com a Beatriz Leite, hoje aqui no programa Mulher.com, para também nos ajudar a conscientizar sobre o Fevereiro Laranja e entender que leucemia precisa de cuidados, tem tratamento, tem esperança de cura, mas tem também a doação de medula, que é muito importante. Nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já.